Oi, gente, tudo bem? Para você que me ouve e me vê, hoje eu vou promover uma reflexão sobre a importância dos pensamentos e sentimentos na nossa vida mental, emocional e na qualidade de vida. Aguarde a vinheta. Então eu quero que vocês reflitam junto comigo sobre algumas coisas que eu penso ser interessante. Eu quero falar um pouco sobre esta frase: ervas daninhas crescem em solo não cultivado. Eu quero fazer aqui uma analogia da agricultura com a nossa mente, com a nossa vida. Porque, na verdade, a agricultura nos ensina muito e aprendemos algumas coisas com ela, fazendo as devidas comparações. Então, o que acontece? Todo mundo sabe. O que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar maçã e chegar lá e querer ter uma manga no pé. Então, tudo que você plantar, você vai colher. E a nossa mente, as coisas são muito parecidas. Porque nossa mente, a gente não vai plantar nada de físico, evidente, mas nós plantamos bons ou maus pensamentos, que vão gerar bons ou maus sentimentos, boas ou más palavras, e as ações também, que podem ser boas ou ruins. Então, esse cuidado com os nossos pensamentos e com a qualidade dos nossos pensamentos é fundamental, porque, como eu tenho dito aqui nos meus vídeos, tudo que a gente pensa tem um reflexo imediato e instantâneo no nosso corpo físico. Hormônios, são liberados, então, e neurotransmissores. Então, a qualidade dos pensamentos vão definir realmente a nossa saúde, tanto emocional quanto física. E isso é muito importante. E todas as sementes que você planta na terra, se você tiver uma cultura assim muito grande e quiser plantar para vender, etc., os agricultores sabem disso, precisa de um cuidado especial. Você vai analisar a terra, você vai analisar o tempo, respeitar o tempo de semear. Enfim, tem uma série de variáveis que têm que ser bastante estudadas para as coisas darem certo. E o cuidado, o sol, a água, o acompanhamento do crescimento, até dar o fruto que você precisa. E na nossa mente, também as coisas são muito parecidas. Se você continuar plantando sementes ruins, tipo, por exemplo, ódio, ficar detestando as pessoas e cultivando isso, você plantou a semente, vai cultivando, vai pensando, vai reforçando. Quanto mais você fala, quanto mais você pensa, mais você está, vamos dizer assim, cultivando isso na sua mente. Vingança, perdendo, entre aspas, o tempo para ficar planejando vinganças, desejando que aconteça isso, aconteça aquilo, por causa da sua, da coisa que você foi vítima de uma situação ou de uma pessoa. Preocupação, uma outra semente ruim, você está pré-ocupado, está ocupando previamente, ocupando-se fora de hora e ficar cultivando aquela preocupação, que vem muito também a ver com ansiedade, medo, o medo imaginário, pessimismo e tantas outras coisas que eu poderia estar aqui nomeando, que vão fazer parte, vamos dizer, dessas sementes que são de baixa qualidade, e que se a gente plantar isso no coração, no sentido figurado, e continuar regando, e continuar insistindo, cultivando, a gente faz até sem querer, isso vai ter reflexos na nossa vida, não só emocional, relacional, no relacionamento com as pessoas, mas também na nossa vida física. Eu tenho muitos vídeos aqui falando de doenças psicossomáticas que começam as coisas na psique e são refletidas no corpo. E essas sementes podem ser venenosas. Esse cultivo pode ser venenoso, pode ser desastroso e pode ser uma coisa que vai contra você mesmo, numa autossabotagem. Por exemplo, se você é uma pessoa raivosa, uma pessoa que estupa em curto, etc., provavelmente, não estou dizendo que é matemático, mas você vai ter problemas com o fígado, porque é o órgão que mais tem a ver com esse sentimento. Se você é uma pessoa extremamente medrosa e fica cultivando o pessimismo, cultivando o medo e amarrada naquele medo que te impede de avançar, naquele medo que te paralisa, você vai provavelmente ter problema com os rins, que as coisas não conseguem fluir da forma correta. Você pode ter pressão alta em função da pressão externa que você sente, não consegue administrar.
essa pressão externa, e sua pressão pode aumentar, sua pressão arterial pode aumentar em função disso. Você pode, por exemplo, ter um diabetes, né, um excesso de açúcar, moléculas de açúcar circulando no sangue, por falta de uma inabilidade, né, do pâncreas, em função do retorno ao passado o tempo todo, em função da amargura que fica na sua alma. Então, muitas coisas que nós cultivamos nos pensamentos, nas nossas posturas, que vão gerar uns sentimentos imediatamente, podem estar sendo um campo realmente de construção de doenças. Então, as doenças acontecem por muitos motivos, mas eu diria que um dos principais motivos, né, que elas vão acontecer é realmente fixada e cultivada na nossa mente. Então, eu creio que é uma questão administrativa. Então, mente sã, corpo são. Né? Isso já é uma frase bem conhecida. Se você tiver uma mente e conseguir administrar o que acontece com você de uma maneira melhor, a partir do autoconhecimento, né? Expor todos os seus sentimentos, mas saber administrá-los também, né? Sentir a raiva, sentir o ódio, a amargura, mas não ficar em função deles, conseguir transformá-los em uma força melhor e mais produtiva. Então, a questão é administrativa. É administrar as emoções, administrar bem o que acontece com você, né? A forma como você é impactado com os acontecimentos, com as falas que você ouve, com as coisas que acontecem. E aí realmente vai ficar tudo mais fácil. Então, esse cuidado com os pensamentos, que vão gerar palavras, sentimentos e ação, é realmente muito importante. E quem é muito impulsivo ou muito intempestivo e faz as coisas de uma maneira assim, sem racionalizar, realmente sofre as consequências de uma maneira mais drástica. Então, administrar os pensamentos é fundamental para que nós possamos ter mais qualidade, inclusive física, porque não é só as coisas físicas que nos intoxicam. Os pensamentos nos intoxicam muito mais, né, do que propriamente as coisas físicas. Você fica ali ruminando, cultivando, como se estivesse regando, como se estivesse cuidando daquele veneno, daquelas ervas daninhas, vamos dizer assim, emocionais, né? Quando a gente planta alguma coisa, e você não cuida, fica lá a erva daninha. Eu tenho um canteiro na minha casa, não é muito grande, né? Na frente do jardim, tem algumas plantas também assim na varanda, e eu fico lá observando. Eu ponho água todo dia e tal, mas vira e mexe eu tenho que tirar aquelas folhinhas que vão nascendo ali sem eu plantar, que não sei nem de onde que vem. Eu tenho que estar cuidando, tenho que estar fofando a terra, tenho que pôr uma adubo de vez em quando, tenho que estar regando, né, na hora que precisa, pondo um sol, tirando o sol. Então, assim, tem que ter um cuidado para que o fruto, para que a flor, naquele caso, e as folhas fiquem viçosas. E na mente é muito parecido, gente, é muito parecido. O que você investir vai crescer. Se você investir no ódio, o ódio vai crescer no seu coração. Se você investir no perdão, investir no amor, você investir em pensamentos positivos, no otimismo, isso também vai crescer e vai gerar uma vibração, vai gerar uma energia muito diferente. E seu cérebro vai encontrando recursos para poder chegar onde você quer nas suas metas. Então, não é ficar com a Alice no País das Maravilhas, não, né? É enxergar a realidade. A gente não pode sair fora da realidade. Mas precisamos também ter otimismo, ter confiança, dar credibilidade no que nós somos e fazemos e fazer as coisas da melhor forma possível, sem os extremos, de ficar só no pessimismo, só achando que as coisas vão dar errado, e no ódio, na vingança, etc. E também sem ficar só nas fantasias. A gente tem que enxergar e perceber o caminho do meio, que é do bom senso, mas é de administrar as nossas emoções da forma correta. E isso eu tenho certeza absoluta, que vai modificar a sua vida emocional, relacional e também física. E isso eu tenho percebido não só na minha vida pessoal, como na minha clínica, aí de mais de 35 anos, né, de escuta e de cuidado, né, com as pessoas. Então, cultive o solo da sua mente, escolhendo boas sementes, para que a seu tempo você possa colher frutos bons. Claro, no sentido metafórico, né? Estou me referindo. Então, procure avaliar-se com mais frequência. Perceber, né, os sentimentos que são mais frequentes em você, como você está lidando com cada um deles. Não permita que ninguém e nenhum sentimento venha sobrepor sobre você, né, e te engolir, vamos dizer assim. Mas você tem poder para poder avaliar, para poder permitir, né, as coisas acontecerem ou não. A gente não tem domínio sobre tudo, é lógico, mas vou relembrar aqui uma coisa que eu sempre falo.
As pessoas só fazem conosco o que nós permitimos. Então, você ter essa consciência, né, de se posicionar com bom senso e com tranquilidade, você vai poder ter mais relacionamento bom com as pessoas e com você mesmo. Então, espero que esse vídeo tenha feito você promover essas reflexões, porque é pensando e se reposicionando é que a gente vai construindo para a gente mesmo uma vida melhor. Compartilhe esse vídeo, faça a inscrição, acione o sininho e visite meu site www.alicidamasceno.com.